Desde os mais humildes até os mais cobiçados, parques de diversão são ambientes que também conseguem ser nostálgicos, ainda mais quando nos remetem à nossa infância. Seja pelo sonho de conhecer um deles ou por conta de nossas lembranças nele. Eu, pelo menos, sonhava em conhecer o parque do Beto Carreiro e o da Turma da Mônica, e tenho ótimas lembranças de infância das várias vezes que fui na cidade da criança. Muitos parques que marcaram gerações infelizmente já não existem mais, ou até mesmo grandes ideias de parques de diversão não foram completadas por inúmeros motivos. Dessa vez eu falaria apenas de casos brasileiros de parques abandonados, mas esse assunto pode ganhar mais vídeos no canal, até mesmo falando em escala mundial. Até porque, ao mesmo tempo que possui uma vibe nostálgica e melancólica, também é interessante saber a respeito da história do parque e quais motivos os levaram ao fechamento. Eu nunca fui para Goiânia, mas quem passa pela BR-153, que fica próximo ao trevo para Goianápolis, em Goiás, consegue ver que tem um parque abandonado. Conseguimos ver várias estruturas de toboáguas que estão abandonadas, conseguimos ver alguns brinquedos aquáticos, e esse terreno com todos esses brinquedos de parques aquáticos era na verdade um projeto chamado Aquamania, que começou a ser construído lá em 1993. Existem muitas histórias relacionadas a esse parque aquático, a construção dele. Dizem que tinham problemas relacionados ao ambiente, que esse parque poderia causar danos ambientais. Houve brigas entre sócios. Muitas pessoas saíram no prejuízo porque elas apostaram todas as suas fichas que esse parque daria certo, mas nem chegou a ser inaugurado, como eu já falei, e temos até mesmo uma morte no meio dessa história. Um parque que, ao meu ver, parece ser uma grande ideia, mas que não foi adiante, restando apenas as suas ruínas. Na época tinha gente que falava que esse parque era daquela dupla Leandro e Leonardo, porque eles nasceram em Goianápolis, só que essa informação também é falsa, tá? O parque era do empresário João Augusto Neves e do seu cunhado, José Ricardo Mendes, e ao todo eles tinham 11 mil sócios. Eles pagavam parcelas para ter direito ao parque também, né? Só que eles perderam tudo porque o parque nunca foi aberto. O plano, obviamente, era construir um parque aquático de sucesso, que desse muito lucro a todos. O seu nome seria Aquamania, e as pessoas estavam bem animadas com esse projeto. Lá em 1993, quando as ações começaram a ser vendidas, cerca de 20 mil pessoas compraram, porque todos pensavam que seria um negócio de sucesso e que daria muito lucro. Todo mundo apostando que iria dar certo, só que logo no início da obra ela teve que ser embargada porque, segundo especialistas, ela poderia trazer riscos ao meio ambiente. Várias brigas começaram a acontecer entre os sócios e um deles faleceu durante um acidente de carro. E como eles não conseguiram entrar em um acordo, aconteceram vários problemas durante a construção do parque, muitos acabaram desistindo e o projeto foi cancelado. Na época, inclusive, existiam até comerciais que já falavam a respeito do Parque Aquamania, mas sem sucesso. O parque nem saiu do papel direito. Um dos grandes destaques do Aquamania seria um brinquedo chamado Polivalente Tower, que era um tobogã gigante dividido em 4 partes. O tube, com 2 pistas juntas em uma forma de trança, tinha o Kamikaze, em queda livre, o Free Wave e o Hidromania. O parque também contaria com uma grande piscina de ondas, um tobogã chamado Triângulo das Bermudas e uma estrutura que seria reservada para boias individuais. Eles também queriam construir um shopping aéreo em um hotel, para deixar o empreendimento mais lucrativo ainda. Mas o mais importante de tudo isso é que eles queriam transformar o Aquamania em uma rede de parques aquáticos no Brasil. O parque ainda continua abandonado, segundo as informações que eu encontrei. Existem muitas lendas relacionadas a essa construção, a esse projeto, e muita gente ainda lamenta o motivo do projeto não ter ido adiante, ainda mais as pessoas que investiram dinheiro nisso. Lembrando que aqui eu estou falando de uma maneira resumida, mas caso você tenha mais informações relevantes a esse caso, é só comentar aqui embaixo.
Alguém aqui já foi no Parque Alba Noel? Esse parque tinha uma ideia muito interessante, isso porque ele era um parque temático natalino, mas ele não ficava apenas aberto no período do Natal. Fica à beira da rodovia Rio Santos, em Itaguaí, a 85 quilômetros do Rio de Janeiro, e acreditem, esse parque já foi um grande sucesso, recebendo muitos visitantes. Tinham várias excursões para o parque e várias famílias também passavam o dia nele se divertindo, pois o parque, não contava apenas com uma decoração natalina, ele tinha vários brinquedos, tinha piscina, tinha tobogã, o que chamava muito a atenção das crianças. E é algo bem melancólico e triste ver esse parque abandonado, ver todas as estruturas em ruínas. Infelizmente, o parque ficou sem manutenção por muito tempo, o que fez com que vários brinquedos entrassem em decomposição. Apesar disso, o parque tem uma história bem interessante. O parque foi criado pelo político Albano Reis, e Albano era conhecido como Papai Noel de Quintino. Ele recebeu esse apelido porque sempre na época do Natal, ele distribuía brinquedos às crianças e dinheiro para os adultos. O político sempre dizia a respeito de sua vida, que de início foi bem difícil porque ele e os seus irmãos eram muito pobres. Ele falava que nunca teve um Natal na infância, e eu acredito que por conta desse fato que aconteceu quando ele era criança fez com que ele tivesse essa atitude depois de adulto. Albano prometeu para si mesmo que quando melhorasse de vida, ajudaria outras pessoas em dificuldade. Eu tinha 18 anos e havia reservado um dinheiro para quando fosse servir no exército, porque militar ganhava pouco, mas não entrei. E fiquei com aquele dinheiro sobrando. Decidi concretizar aquele pacto que tinha feito comigo. No final dos anos 80, o Albano na verdade trabalhava na polícia militar, só que lá no final dos anos 90 ele deixou o cargo e foi para a área da política. E nessa época ele começou a construir uma cidade do Papai Noel, tudo isso em um terreno que ele tinha comprado no sul do Rio de Janeiro. Albano queria manter o Natal permanente em sua vida, como ele mesmo dizia. Na verdade, o plano dele era fazer um parque no nível do Parque do Beto Carreiro. Ele tinha muitos planos com esse projeto e ele queria que fosse um grande complexo do Papai Noel com vários brinquedos temáticos. Mas não havia apenas coisas natalinas. Ao lado do parque, ele construiu a cidade Country, onde contava com restaurantes e lojas e um cenário de faroeste. E ele também sonhava em construir um parque aquático no local, coisa que não aconteceu. Tinham crianças que conheciam a Disney e faziam questão de parar na cidade do Papai Noel. Isso dava muito orgulho nele. Quem disse isso foi Jefferson Reis, de 43 anos, que é um dos 4 filhos de Albano. O Alba Noel começou a funcionar lá em 2000 e ficava aberto todos os dias do ano, não apenas no Natal. E o Albano ficava muito contente quando chegavam muitas pessoas para poder se divertir no parque. Ele ficava só contemplando as pessoas se divertindo. Todo final de semana tinha muita gente no local, tinha ônibus de excursão, tinham muitas famílias. E segundo o próprio, era isso que fazia a alegria dele também, ver as outras pessoas se divertindo. Tanto é que ele construiu uma casa para ele no mesmo terreno do parque. E boa parte do tempo ele passava lá. Mas é aí que as coisas começam a ficar meio darks, eu diria. Eu achei bem estranha essa coincidência, para falar a verdade. Veja bem, o parque tem toda a temática de Natal. E aí, chega na noite do dia 18 de dezembro, ele decide jantar em uma pizzaria que ficava ao lado da construção. Então ele assistiu o jornal na TV e foi caminhando pela lateral da estrada para poder chegar na pizzaria. E ele sempre fazia isso e nunca tinha acontecido nada com ele. Só que nesse exato dia 18 de dezembro, bem próximo ao Natal, um motorista invadiu o acostamento, acabou atropelando o Albano e fugiu sem prestar nenhum socorro. E Albano não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O parque funcionou por mais 2 anos após a morte do Albano, mas devido a problemas na justiça, a família dele decidiu fechar o parque em 2006. Segundo seu filho, o Ministério Público alegou que havia ocorrido desmatamento e a justiça aplicou uma multa de 10 mil para cada dia em que o parque funcionasse. E como a entrada do parque era gratuita, eles não tiveram mais como manter o parque aberto. Sendo assim, os anos foram passando e o parque foi se deteriorando junto, O que dá esse clima bem triste e melancólico agora para esse ambiente.
já estavam feios, enferrujados e fiquei com medo, porque as crianças chegavam aqui e iam logo brincando neles, diz Jefferson. Sendo assim, muitos brinquedos já foram desmontados e estão amontoados em um galpão que fica na parte de trás do terreno, e é muito triste, né, que a gente vê todos esses brinquedos aqui que um dia já deram muita alegria para muitas pessoas nesse estado crítico. De noite eles acendiam todos os piscas e as crianças amavam o clima natalino que ficava. E outra parada triste é relacionada aos animais que estavam no parque. Uma das atrações do parque era um viveiro onde contava com animais exóticos. A maioria desses animais já morreram. Eu não encontrei muitas informações relacionadas ao que aconteceu de fato, ou se os animais foram realocados em um ambiente específico para eles. Mas segundo informações da internet, um pavão ainda permanecia vivo, eu não sei se ainda permanece, e ele dividia um pequeno espaço com algumas galinhas. Outro parque também que eu nunca fui é um tal de Splash Beach, que era um parque aquático que ficava lá em Ribeirão Preto. O parque ocupava uma área de 113.740 metros quadrados, sendo que 30 mil metros quadrados desse parque eram área verde com árvores nativas, frutíferas, flores e plantas ornamentais. O parque foi inaugurado em 2003 e funcionou até mais ou menos 2008. Quando foi fechado por conta de problemas judiciais. Vocês sabiam que até 2006 esse parque era o único parque aquático com piscina de ondas surfáveis da América Latina? Parecia ser um parque bem inovador. Se você já frequentou esse parque aquático, comente aqui também. E as suas piscinas eram tão boas que vários surfistas e surfistas importantes na área frequentavam o local. Entre eles Peterson Rosa, Fábio Gouveia, Ricardo Toledo, Wagner Pupo, entre outros. Teve até uma vez que um brasileiro chamado Arno Anelli quebrou um recorde mundial surfando ondas ao longo de uma sessão de 7 horas ininterruptas, marcando assim 308 ondas surfadas em sequência na piscina do parque. Parou no Guinness o cara, hein? O parque encontra-se abandonado, é alvo de disputa judicial. Em 2017, o terreno do parque também sofreu um grande incêndio. Existem vários vídeos que mostram o estado do parque, que está em ruínas. E até hoje não sabemos, né, o que vai acontecer nesse local, se vão construir alguma coisa, se vão construir um outro parque aquático. No momento nós não sabemos. Mas seria bem interessante, né, se voltassem com alguma coisa. Eu nunca fui em um parque aquático, mas esse aqui parece ser, assim, um parque com muitas atrações interessantes. Eu teria um pouco de medo, mas eu gostaria de ir sim. Só é uma pena, né, que infelizmente ele está nesse estado atualmente. Se você tem um interesse em querer saber a respeito dos processos, eles estão disponíveis no Jus Brasil. E assim, são muitos processos, né, contra a Splash Beach. Muitas pessoas, para falar a verdade, querem que a prefeitura tome alguma atitude porque o local está causando certos malefícios, e um deles é que o parque abandonado praticamente se tornou um criadouro do mosquito da dengue. Talvez você não se lembre dessa figura, mas com toda certeza os seus pais ou seus avós se lembram do José Tomás da Cunha Vasconcelos Neto, mais conhecido como Zé Vasconcelos. E rapaz, agora me bateu uma nostalgia porque eu lembro que o meu pai tinha os discos do Zé Vasconcelos, que tinham várias piadas. Se você já se deparou com algum desses aqui também, comente, eu quero saber se mais alguém aqui conhece esses discos. Mas enfim, pra quem não conhece, ele foi um humorista, ator, diretor, produtor, dublador, radialista e compositor brasileiro. Ele é um dos pioneiros no Brasil no gênero humorístico, além de que ele foi o primeiro Bozo do Brasil. Mas calma que aqui eu não estou falando do programa do Bozo, aí já é outra coisa. Eu tô falando da vez em que em 1954 ele fez uma gravação de um disco onde ele interpretava o Bozo. Mas o Zé Vasconcelos não se contentava com todas essas suas profissões. Ele queria ir mais adiante e assim ele teve a ideia de criar um parque de diversões. E o nome era Vasconcelândia. Bom, a Vasconcelândia foi um empreendimento brasileiro idealizado por José Vasconcelos, que na época tinha viajado para Disney e ficou encantado com o parque e quis fazer algo parecido no Brasil. Se o parque da Disney se chama Disneylândia, o parque do Zé Vasconcelos se chamaria Vasconcelândia. Apesar da gente ter falado agora da Disneylândia, muitas pessoas dizem que na verdade essa não foi a sua inspiração para Vasconcelos,
Vasconcelândia. As pessoas pensam que a Vasconcelândia foi inspirada na Disneylândia. Engano. A ideia surgiu numa visita que o Zé fez a Knott's Berry Farm, que fica na Califórnia. Numa pequena localidade que servia tortas tradicionais, foi reconstruída a cidade típica de vaqueiros com saloons. Sendo assim, em 1968, ele fundou a Vasconcelândia Empreendimentos Turísticos S.A., recebendo de um amigo um terreno de 1 milhão de metros quadrados, que está localizado em Guarulhos, próximo ao bairro do Bom Sucesso. Então, para que tudo se concretizasse, ele começou a investir bastante em propagandas, venda de títulos e ações. Ele contratava várias pessoas na época que saíam nas ruas para poder vender cédulas associativas. E no final da década de 60, o projeto começou a sair do papel. E olha só, tem aqui uma lista enorme de tudo que o Zé Vasconcelos queria que tivesse no parque, né? De todas as atrações. Bom, ele queria que tivesse uma prefeitura, emissora de rádio, corpo de bombeiros, cidades do passado e do futuro, sede oficial dos Correios, com exposição de selos e moedas antigas, uma igreja ecumênica, a estrada de ferro Vasconcelândia, compra de locomotivas da viação férrea Centro-Oeste, monotrilho, bonde de burro e charretes, ônibus jardineira, Cine Vasconcelândia, galeria de arte, chalés, museu de animais taxidermizados com 1.800 exemplares. Eu acho que aqui as crianças iam ficar com medinho, hein? Um ciclorama, um cinema com tela em 360 graus, a casa do Monteiro Lobato abrigando toda a sua obra literária, viagem ao princípio do mundo, viagem ao mundo maravilhoso do ser humano, minas de ferro, aquário gigante, museu de cera, farol da ilha, parque de diversões, anfiteatro para 5.000 pessoas e a ilha encantada da criança. Ele queria transformar toda essa lista em realidade. O que o Zé Vasconcelos queria mesmo é que a Vasconcelândia fosse o maior parque do mundo, ultrapassando até mesmo a Disneylândia. Só que vários problemas começaram a surgir. O primeiro problema foi que o Vasconcelos gastou muito dinheiro na terraplanagem e os patrocínios começaram a ficar escassos. Já não conseguiam mais vender tantos títulos e ações e com isso os investimentos foram diminuindo. Outro problema também era a estrada que dava acesso à Vasconcelândia, que na época não tinha asfalto. E olha o que o cara fez. Ele pegou dinheiro do próprio bolso e pagou todo o asfalto da estrada. 1 para Zé Vasconcelos e 0 para os políticos, né? Convenhamos. O local também sofria com quedas de energia, o que seria um grande problema, até porque imagina lá a criançada no brinquedo, lá na roda gigante, na montanha russa, aí do nada tem uma queda de energia. Bom, apesar de todos os problemas, o parque acabou funcionando, só que o foco dele também foi mudando, e muitas das coisas que estavam na lista nem se tornaram reais. No final, ele se tornou um parque médio com piscinas, parque infantil, quadra poliesportiva, pedalinhos e camping. Só que tudo isso gerou muitos problemas financeiros ao Zé Vasconcelos, que quase perdeu tudo que tinha por conta desse empreendimento, e com isso a Vasconcelândia ficou parada durante quase 10 anos. Por muita pressão da família dele, ele arrendou o negócio para um grupo do Rio de Janeiro e em 1997 o parque foi a leilão para saldar uma dívida com o governo federal. Segundo José Vasconcelos, a ideia valeu a pena e ele não se arrepende de ter feito. E atualmente é assim que se encontra o parque, em ruínas. Eu fico pensando se essa ideia realmente tivesse dado certo, se fosse realmente o maior parque do mundo e se contasse com todas essas atrações. Será que teríamos uma Disneylândia Tupiniquim? Será que ela seria melhor que a própria Disneylândia? Eu acho que o Zé Vasconcelos foi com muita sede ao pote. Talvez se ele tivesse começado como um parque pequeno e tivesse aos poucos aumentado e colocado mais atrações, talvez teria dado certo. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, porque podemos falar mais a respeito de parques abandonados ou parques que já não existem mais. Comentem aqui embaixo se vocês querem. É isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!